Bem-vindo a mais um culto transmitido, projeto da Igreja Nazareno da Praça da Bandeira, e eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, neste momento eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã que está nos assistindo nessa transmissão. Que o Senhor, ó Pai, abençoe, guarde sua casa, sua família. Talvez essa pessoa que está nos assistindo, ó Deus, seja de uma das equipes, ó Pai, que estão enfrentando, ó Deus, essa pandemia, Senhor. Estejam lidando, ó Deus, com pessoas doentes, lidando em lugares, ó Pai, de fácil contágio. Eu quero te pedir a tua proteção, ó Deus, a essas equipes, as equipes médicas, equipe de segurança, pessoal, ó Deus, que está recolhendo lixo das casas, ó Deus, pessoal que está fazendo, ó Deus, os transportes, ó Pai. Todos aqueles que estão aí envolvidos, ó Pai, diretamente na proteção da sociedade, ó Deus, e eu quero abençoar essas vidas, ó Deus, e oro para que o Senhor, ó Deus, as guarde, as proteja, Deus as imunize, ó Pai, transforme, ó Pai, a tua boa mão, ó Deus, numa ação, ó Deus, de proteção para com essas pessoas. E as famílias que estão nos ouvindo sejam abençoadas, ó Pai, transformadas, ó Deus, por tudo aquilo que vamos ouvir nesta transmissão. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde. Você já prepara a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler Mateus capítulo 1, falar um pouquinho sobre a família de Jesus, né? As pessoas que foram a linhagem de Jesus. Enquanto isso, vamos ter um momento de louvor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, esse louvor maravilhoso que nós ouvimos. E Mateus capítulo 1, versículo 1, vamos ler apenas um a princípio, depois a gente dá continuidade à leitura, ok? Diz assim: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Quando a gente pensa no Senhor Jesus, nós podemos pensar que da sua linhagem, né, as pessoas que fizeram parte da sua linhagem foram pessoas extremamente especiais, perfeitas, pessoas
com fé extraordinária, pessoas que não tiveram pecados, né? A gente imagina assim, poxa, o que essas pessoas fizeram, né? O que elas tinham, como que elas eram? E eu quero, nessa transmissão, abordar alguns personagens da linhagem de Jesus e mostrar a você que não é o que a pessoa é. Deus não te escolhe por aquilo que você é agora. Deus te escolhe por aquilo que você pode se transformar. Olha que bênção. Talvez você olhe para dentro de você e pense, mas como que Deus pode me usar? Eu não tenho nada para oferecer. Oh, meu amigo, Deus te criou e Ele sabe o que tem dentro de você. Então, quando Ele te dá um chamado, quando Ele te dá um talento, quando Ele te dá um caminho, Ele te dá um destino, Ele está te dando destino não baseado no que você é agora, mas baseado naquilo que você vai se tornar na presença dEle. Então, repara bem alguma coisa. O versículo 2 fala assim, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Abraão, quando foi chamado, demonstrou muita fé. Ele recebeu uma palavra de Deus, sai da sua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E ele saiu, levou seu sobrinho Ló, sua esposa, seu gado, sua fazenda, né, seus servos, e ele saiu. Mas Abraão não foi um homem de fé o tempo todo. Num determinado momento ele tinha que fazer uma entrada no Egito e Sarai, sua meia-irmã e esposa, né? Ele casou com a sua meia-irmã, né? Na época era um costume da época, né? Hoje em dia a gente sabe que não pode, mas na época isso era aceitável, era um costume que havia, os casamentos seriam ocorridos em famílias. E só que Sarai era muito bela e Abraão, ele falou, olha, Sarai, por que está dizendo Sarai e não Sara? Porque o nome dela ainda não tinha mudado. Olha, Sarai, e o nome de Abraão era Abrão até então, né? Então era Abrão e Sarai. Olha, Sarai, você é muito bela. Faz o seguinte, quando irmos para o Egito, você não diga que é minha irmã, não. Que é minha esposa, não, desculpa. Diga que é minha irmã. Vamos omitir uma parte da história, porque acontecerá que os homens daquela cidade, ao verem que você é muito bela e minha esposa, eles vão me matar e vão ficar com você. Olha só, que coisa. Abraão deixou de confiar em Deus. Abraão já tinha uma promessa de Deus, mas ele deixou e falou, porque se Abraão morre, a promessa não se cumpre. Abraão ainda não tinha filhos, mas ele faz isso. Deus intervém, impede que os homens daquela cidade tomem Sarai por esposa. E o que acontece? Ora, Abraão ele entende aquilo, ele não confiou em Deus, porque ele tinha já uma promessa, mas a fé que ele tinha ainda era pequena. Foi uma fé suficiente para fazê-lo sair do seu lugar, mas não uma fé suficiente para fazê-lo confiar que Deus era o seu escudo. Depois Deus vai falar para ele que ele é protegido por Deus, mas até então ele não tinha essa maturidade. Então ele, para não morrer, quase perde a esposa, quase interrompe o projeto de Deus. E Deus tem que intervir na situação para que os homens daquela cidade não a tomassem por esposa. E aí, finalmente, ele está agora com a sua esposa de maneira tranquila, né? E Deus assim o segue. Isso se repete ainda. E Abraão ele vai desenvolvendo esta fé. Olha, talvez você comece hoje no Evangelho não com uma fé muito ativa, né? Você tem fé para umas coisas, mas não tem fé para outras. Mas, olha que maravilha, Deus tem paciência com você. E Ele vai desenvolvendo essa fé. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a ouvir pregações e você vai começar a acreditar cada vez mais. E a fé ela vai se manifestando a cada momento pelas suas obras. E Deus vai te honrando. Temos Isaac, que vai seguir os passos do pai,
aprendendo a ter fé e acaba fazendo a mesma coisa com a sua esposa Rebeca, e Deus também tem que intervir para que a promessa de Deus não se perca. O próprio Abraão ouve um conselho de sua esposa, né? Não espera o tempo certo no Senhor e tem um filho com Agar, que não era o filho da promessa de Deus. Então Abraão ele se permite passar por uma situação, né, que depois vai trazer a ele vários problemas dentro do seu lar. Por quê? Porque ele ainda não era o pai da fé. No final da sua história, ele vai se tornar o pai da fé. No final da sua história, ele vai se tornar o grande homem de Deus que ele foi. Mas no início, nós vamos perceber na sua trajetória que isso foi sendo desenvolvido. Deus quer desenvolver em você uma grande fé. Depois, Isaac tem a Jacó. Jacó é um homem que enganou seu pai, enganou seu irmão. É um homem que, de certa forma, enganou também o seu sogro, né? Era um homem que não tinha um caráter muito bem desenvolvido. E quando ele finalmente tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. Daí vem o termo filho de Israel, que é o filho de Jacó, que teve o nome virado para Israel. A nação Israel que temos hoje, né, são os descendentes deste homem, de Abraão, Isaac e Jacó, o neto, né? Abraão, o patriarca, né, o grande patriarca da nação, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Mas era um homem que não tinha um bom caráter no início. Mas Deus transforma esse homem num homem de caráter. Talvez você conheça alguém que tenha problemas de caráter, desvio de caráter, uma pessoa que gosta de enganar os outros, e aí você vê de repente essa pessoa se começa a falar, mas como é que pode? Era um enganador, era uma pessoa sem caráter, e agora está aí falando de Deus. Queridos, Deus faz isso. Deus transforma pessoas sem nenhum valor em pessoas de valor, né? Depois Israel, né? Jacó, que teve o nome de Israel, teve um filho chamado Judá. Judá, ele participa, né, da venda do seu irmão José. Judá, ele tenta enganar a sua nora e acaba tendo um filho com a sua nora, sem saber que era sua nora, achando que era uma prostituta. Depois você lê lá no livro de Gênesis a história. E quando descobrem que ela está grávida, porque ela se disfarçou de uma prostituta para dormir com ele, porque ele estava tentando enganá-la numa situação de listígio familiar, porque na época era assim, qual era a lei? Se um filho ele morresse e não deixasse descendência, o irmão teria que dormir com aquela mulher, né? Conhecê-la sexualmente para gerar uma descendência para o seu irmão, para que o nome daquele irmão não fosse tirado. Então, isso aconteceu com a sua nora, com seus filhos, e só que os filhos de Judá morreram e nenhum deles a engravidou. E aí ele manda a sua nora ir para casa e ele não cumpre o seu papel, né, como chefe da família. Então a nora se disfarça de prostituta, dorme com ele, passa uma noite com ele, e ela engravida de Judá, e depois ele manda matar essa mulher, e ela fala, não, peraí, mas o filho é seu, você me enganou e eu te enganei. Olha que família complicada de engano, às vezes a sua família é complicada e fala, olha, minha família não tem jeito, porque minha família é muito complicada. Olha, Jesus dá jeito em famílias complicadas. Jesus dá jeito em pessoas sem caráter. Jesus dá jeito em pessoas que enganam. Jesus dá jeito. Se você entregar o seu coração a Jesus, ele transforma e te traz para a família dele. Você seguindo aí os textos, você vai ver lá no versículo 5 dizendo, e Salmão gerou Raabe. Sabe quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta. Uma prostituta que não era dos filhos de Israel. Ela morava na cidade de Jericó, e quando os espias de Israel foram lá para vigiar a terra, para olhar a terra, para trazer notícias a Josué, isso está lá no livro de Josué, depois você dá uma lidinha, ela protegeu aqueles homens e pediu
para aqueles homens a protegessem quando Israel fosse invadir Jericó. Mas ela, qual era a profissão dela? Prostituição. E agora ela está na família de Jesus. Que bênção! Como Jesus transforma vidas. Jesus quer transformar a tua vida, querido. Jesus não olha para o teu passado, Jesus não olha para o que você fez de errado, Ele aponta para aquilo que você pode ser. Ele aponta para aquilo que Ele pode te tornar. Até porque Gênesis 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A eternidade aponta para o passado e para o futuro. Porque nós, quando somos criados para a nossa alma viver para sempre. Temos o início no ato da concepção e daí vamos viver para sempre, seja no céu ou no inferno. A escolha é de cada um. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nossa escolha é ir para o céu, Ele também transforma o nosso passado. Um atributo que é unicamente de Deus, que é a eternidade, agora Deus divide esse atributo com a gente. Por quê? Porque Ele apaga o nosso passado, Ele apaga a nossa história e coloca a partezinha da história dEle, da eternidade dEle dentro de nós. Não é que você será Deus ou terá os atributos de Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele resolve a tua história. Deus não olhou para o passado de Raabe, de prostituição, de idolatria, mas Deus olhou para o futuro de Raabe, para a fé de Raabe, para a conversão de Raabe. Deus não está interessado no teu passado. A tua história serve apenas para revelar a grandeza e o poder e o agir de Deus, mas não para definir o teu futuro. Então, se você tem um passado que é complicado, Jesus tem um futuro que é maravilhoso. O problema é que o diabo, ele quer te fazer acreditar que a sua vida vai ser como a vida dele. Porque o diabo tinha um passado maravilhoso no reino dos céus. Mas ele pecou, se orgulhou, tentou assumir o trono de Deus, colocar o seu trono igual ao de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Ele tem um futuro desgraçado. Que o futuro dele é no lago de fogo, que é o inferno. Então, como o diabo tem um passado maravilhoso e um futuro de destruição, um futuro de caos, um futuro de tormento, porque o diabo no inferno ele não vai estar com um garfinho atormentando as pessoas, ele vai estar sendo atormentado junto com aqueles que forem para o inferno. Entenda isso. Então ele tem um passado de maravilhas, que eram com os Deus no céu, e um futuro de tristeza. E aí ele quer que você tenha isso também. Mas Jesus, ele te oferece, olha, você que teve um passado de tristeza, de dor, eu te dou um futuro de alegria comigo eternamente. O teu futuro está garantido. O teu passado não vai definir o teu futuro, porque eu sou o teu futuro, é isso que eu estou dizendo. Eu sou aquele que garante o teu futuro. A gente avança mais um pouquinho, chega no versículo 6 e fala de Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E Davi gerou a Salomão. Olha Davi, um homem que começou uma história linda. Davi enfrenta Golias, Davi não confia em Deus na perseguição contra Saul. Davi faz coisas maravilhosas, mas chega um momento na vida de Davi que ele se torna um adúltero e um assassino. Mas quando ele é chamado a atenção, quando ele é repreendido, ele fala assim, olha, enquanto eu me calei, meus ossos se consumiam dentro de mim. Mas agora eu estou liberto. Ele confessa seu pecado e ele é liberto daquele pecado. Talvez você tenha uma história que você está escondendo da família, está escondendo das pessoas, está escondendo da sociedade, e isso vai te consumindo, vai te destruindo. E Davi está dizendo, olha, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi os meus erros, eu estava sendo destruído. Só eu sabia o que eu passava. Mas agora eu estou liberto. A verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então seja sincero. Confessa a Deus o seu passado. Fala, Senhor, eu não matei, talvez eu não adulterei, mas eu fiz coisas ruins. Isso me consome, essa história que eu não conto me consome. Está na hora de você viver a verdade. Não viva uma mentira, não construa sua história em cima de uma mentira. Porque uma hora a verdade vem à tona. De qualquer forma ela vai vir à tona. E você hoje pode decidir trazê-la à tona pela maneira correta. Enfrentar quem tem que ser enfrentado. Falar com quem tem que ser, com quem tenha que se falar. Mas deixar Deus agir, confiando nele.
Davi, ele foi um homem que cometeu um adultério e um assassinato, mas teve o perdão de Deus. Eu não sei qual as coisas que você, porventura, tenha feito que desagradou a Deus, mas são duas coisas muito sérias, adultério e assassinato. E Deus o perdoou, porque ele se voltou para Deus. Quero te dizer, querido, que Deus te perdoa. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu erro. Deus não desistiu de você. O fato de você estar vivo é porque Deus não desistiu de você, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu quero falar de Salomão. Salomão começou muito bem também como seu pai. Salomão construiu o templo, construiu sua casa, fez adoração, ouviu a Deus, pediu sabedoria, maravilhas. Só que Salomão, ele erra, ele começa a ser um idólatra, ele falha tremendamente. Mas também ele ouve a Deus, se converte e volta às suas práticas antigas. Talvez você seja uma pessoa que teve já uma história com Deus. Talvez você seja uma pessoa que já teve uma revelação de Deus como Salomão. Você já ouviu a Deus, você já ministrou para Deus, você já trabalhou na casa de Deus e hoje está afastado da presença de Deus. Hoje você está afastado do reino de Deus. E eu quero te dizer, queridos, assim como Salomão se afastou e voltou, Deus hoje também está te dando a oportunidade de voltar. Não abandone o teu Criador. Confia no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Volta para Jesus hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. E eu quero fechar com Manassés. Manassés foi um rei. A Bíblia vai falar sobre Manassés dizendo que antes dele não houve rei tão ruim quanto ele, que fizesse tanto mal. Manassés cometeu pecados terríveis e levou outras pessoas a pecarem também. Mas no final da sua vida ele se converte ao Senhor. No final da sua vida ele se volta a Deus. E eu quero fechar com essa palavra. Não espere o final da vida para você se voltar ao Senhor. Porque você não sabe quando é o final. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. Então viva hoje como o melhor dia que você tem. Abrace a sua família. Não brigue. Abrace a sua família. Releve algumas coisas. Não leve tudo a fogo, ferro, faca e tem que ser do meu jeito. As pessoas são diferentes. Tem criações diferentes. Viva hoje como se fosse o último dia. Abrace, ame, perdoe. Liga para aquela pessoa que você está brigado e faz as pazes. Você não sabe quando é o último dia. Volte-se para Deus hoje. E deixa Deus fazer o mover de bênção sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo, Deus, está agora pedindo a Ti uma mudança. O Senhor é o Deus que faz mudanças, que muda a sua história, que muda seu caráter, que muda seu passado. O Senhor, ó Pai, opera as Tuas maravilhas agora e faz, ó Deus, um mover sobrenatural sobre a vida de cada um. E eu quero, ó Deus, que esse meu amigo ou minha amiga tenha, Deus, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de conserto contigo, ó Pai. Abençoe, converte seu coração a Ti. Agora eu peço que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu Te aceito como meu único e eterno Salvador. Faz em mim um instrumento da Tua vontade. Libera do Teu perdão. Consola minha alma. Consola, Senhor, naquilo que eu não entendo. Tira essa dor do meu coração. Perdoa os meus pecados, porque a partir de hoje eu me torno um filho Teu. Se você pela primeira vez está fazendo esta oração, eu quero te dar os parabéns, dizer que há uma festa no céu, porque a Bíblia fala que há uma festa no céu quando há um pecador que se converte. E agora você está sendo limpo, você foi limpo pelo sangue de Jesus.
Seus pecados foram apagados. E você está convidado a viver uma nova vida. Procure uma igreja mais perto de sua casa. Viva o Evangelho. Se você quiser estar conosco, Rua Barão de Guatemi, número 26, todo domingo às 10h30, a partir do fim desse isolamento social. Do contrário, procure uma igreja mais perto de sua casa assim que acabar o isolamento. Fale com o pastor daquele local, com a pastora. Fala, olha, eu aceitei Jesus na minha casa, mas eu quero congregar aqui. É importante que você esteja numa comunidade, é importante que você seja abraçado. Procure um lugar sério. Se você quiser entrar em contato conosco, manda uma mensagem. Nós iremos te responder, porque o Senhor tem um projeto na sua vida.